A vitória é nossa. Seja para todo sempre exaltado o nome de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Redentor das nossas almas, aquele que em seu sangue nos lavou e nos purificou de nossos pecados. A Ele glória e majestade para todos sempre. Quero cumprimentá-los esta noite com a preciosa paz do Senhor Jesus e dar graças a Deus pelo privilégio de mais esta oportunidade. Em seguida, quero pedir-lhes a gentileza de abrir a Escritura Sagrada, quarto livro da Bíblia, livro de Números, capítulo de número 20. Quantos têm encontrado já a palavra anunciada, podem, por favor, dizer amém? Números capítulo 20, vamos ler o versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, talvez em outra Bíblia diga Sim, porque S e Z são diferentes no alfabeto português, mas não no outro. Ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz. E Miriam morreu ali. E ali foi sepultada. Vamos passar para o versículo de número 28. E Moisés despiu a Arão as vestes e as vestiu a Eleazar seu filho. E morreu Arão, ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias. Isto é, toda a casa de Israel. É uma palavra do Senhor que temos lido esta noite. E como de hábito, temos um profundo respeito e uma solene reverência para com todo o texto da Escritura Sagrada. Pelo que nós glorificamos a Deus por este capítulo e esperamos que o Senhor nos ajude a entendê-lo e a fazer com que seja por todos entendido nesta noite. Quero tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Quanto maior é a consciência de um pregador, de que ele tem uma mensagem de Deus para entregar, tanto maior é o seu senso de responsabilidade. Tanto maior é o seu temor diante de Deus e diante do povo de Deus. Quando se ouve ou se vê um pregador que chega muito afoito à tribuna, muito risonho, muito superficial, às vezes é porque não tem a consciência do peso, da responsabilidade que está sobre seus ombros, e por isso vai um pouco mais superficialmente tentando divertir o povo, quem sabe, ou coisa semelhante. Bem ao contrário quando você tem uma palavra de Deus. Bem ao contrário, quando se abre a Bíblia Sagrada depois de se haver recebido uma inspiração do Senhor e se tem que passar aquilo que Deus tem determinado. O quarto livro da Bíblia é o livro de Números. Deus é amigo de números, é amigo de matemática. Isto está desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Capítulo 20 do livro de Números é um capítulo especial, um capítulo distinto, é um capítulo incomum nas Escrituras Sagradas. E há uma característica quase única no capítulo 20 do livro de Números. É que ele fala de duas mortes. Ele fala da morte de Miriam, irmã de Arão, profetisa do Senhor, como diz a Bíblia. E também fala, o mesmo capítulo, fala da morte de Arão, também irmão de Moisés, primeiro sumo sacerdote de Israel. E entre essas duas mortes ocorre um grande milagre, bem conhecido de todos nós, que eu chamaria nesta noite de Meribá 2. Muitas pessoas, mesmo os melhores estudiosos da Escritura Sagrada, têm tido uma dificuldade para entender por que existe dois Meribás. E parece que não é o mesmo local, embora seja o mesmo efeito do poder de Deus, embora haja sido bastante diferente a atuação do homem diante daqueles milagres. Primeiro Meribá está em Êxodo capítulo 17. O povo teve sede, reclamou
acremente. Moisés procura Deus imediatamente. O povo está reclamando, já está começando a murmurar, não tem água. E Deus diz: Moisés, não tem água, mas tem rocha. E tendo rocha, tem água. Quem nunca encontrará água é quem não encontrou a rocha. Mas todos que têm rocha sempre terão água. Glória a Deus. E diz a Escritura Sagrada que Deus ordenou a Moisés que tomasse a vara. Há uma coisa interessante. Em Meribá 1, Deus diz: Moisés, toma a tua vara. Em Meribá 2, Deus diz: Moisés, toma a vara. Não disse tua vara. Por isso até quem acha que não foi a vara de Moisés que bateu a rocha da segunda vez, não. Foi a de Arão. É quase certo que foi. Pois bem, agora nós encontramos este relato interessante. Moisés feriu a rocha, saiu água para milhões, literalmente milhões de pessoas. E se passaram 39 anos. 39 anos depois, em outro deserto. De novo o povo tem sede. De novo o povo murmura. De novo Moisés fala com Deus. E outra vez Deus diz. Só que agora Deus diz diferente: Moisés, agora tu não vais ferir a rocha. Porque aquela rocha significa, simboliza, é uma alegoria do Senhor Jesus. E ele não pode ser ferido duas vezes. Ele não pode morrer duas vezes. Sua morte é perfeita, mas é única. É única e eterna. Eterna e consumada para sempre. Então tu tens agora só que falar a rocha. E Moisés, olhando o povo naquele espírito de murmuração desenfreado, Moisés se agita, fica nervoso, chama o povo de rebelde, faz um pequeno discurso, fere a rocha uma vez, não saiu nada, fere a segunda, Deus teve compaixão, saiu água. E Deus disse: tudo bem, saiu água, o povo matou a sede. Só tem uma coisa: se teu companheiro vai morrer hoje. Vamos voltar a ler, por favor, o versículo 1 deste capítulo. Se possível, permaneça com a Bíblia na sua mão nesta noite. Números capítulo 20, verso 1, as primeiras palavras. Os filhos de... Os irmãos podem repetir após mim, por gentileza, participação, ok? Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim. No primeiro mês, Deus seja louvado. Nós vamos tomar aqui, amados irmãos, o que está dentro deste versículo. Está bem claro, por sinal, está transparente. Nós não simpatizamos com a palavra deserto. Nós não simpatizamos com a ideia de deserto. Nós não gostamos de solidão. Nós não gostamos de isolamento. Deserto soa mal aos nossos ouvidos, inquieta o nosso coração, aflige a nossa alma e frequentemente perturba o nosso espírito. Porém, existe deserto. E eu queria nesta noite, ao ler este versículo, meditar com os irmãos em um detalhe muito importante. Os filhos de Israel e a congregação toda chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês. Deus não deu trégua, não esperou 2 anos para eles entrarem no deserto. Não esperou 6 meses para se introduzirem naquele terreno arenoso do deserto. Foi no primeiro mês. Nós não gostamos, repito, da ideia de deserto. Por isso eu quero esta noite fazer uma pergunta, lançar esta pergunta no ar e esperar de Deus uma resposta. Por que Deus deixou o povo ir pelo deserto? Não haveria melhor caminho? Não haveria melhor estrada? Deus não tem opções mais agradáveis para nós? Eu compreendo quando os pregadores pregam prosperidade que eles estão usando a Bíblia. Eu compreendo quando os pregadores pregam fartura que eles estão pregando a Bíblia. Eu compreendo quando os pregadores pregam vitória, eles estão pregando a Bíblia. Nós temos o direito de pregar isso, mas nós não temos o direito de dizer ao povo que não passará pelo deserto, porque tem que passar.
E uma ideia que nós não podemos admitir como verdadeira, porque é falsa, foi deturpada por Satanás, é a ideia de que um crente que está atravessando o deserto é porque ele está fora do plano de Deus. Absolutamente. Deserto é caminho de Deus. Não vou esta noite fazer apologia do deserto. Não vou esta noite defender o deserto. Ninguém gosta. Inclusive eu, nós não gostamos do deserto. Agora nós temos que compreender que o caminho que Deus estabeleceu foi este: Israel, eu te tiro do Egito, eu te ponho em Canaã, mas entre um e outro tu terás que ter a experiência do deserto. Deus não está nos prometendo que nós teremos tantos milagres, tantas maravilhas, tanta prosperidade, tanto gozo, tanta vitória, que não vai nem para experimentar deserto. Haverá deserto, mesmo no primeiro mundo, mesmo com o green card na mão, mesmo possuindo casas, mesmo tendo muitos empregos, mesmo estando rodeado de amigos, mesmo com a conta do banco recheada. Se você quer entrar em Canaã, é via deserto, diz o Senhor. Deserto é parte de nossa peregrinação. Às vezes as pessoas começam a imaginar que a situação que estão atravessando é desértica. Dizem, sabe, eu vou mudar de igreja, que eu estou com a sensação de deserto. E fogem para a igreja. Se você encontrar uma igreja que não inclua o deserto, essa igreja nunca chegará a Canaã. Porque não havia aviação naquela época. E Deus não propôs que Israel fosse por via aérea para Canaã. Ele vai atravessando o deserto. Então vamos tentar responder esta pergunta. Por que Deus deixou o povo dele? Povo dele. Você é povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E que história é essa de povo de Deus estar passando pelo deserto? Que história é essa? Pergunta-me você. Estamos no grande avivamento e vez por outra tem uma sensaçãozinha de deserto. Quando você sentir a sensação de deserto, primeiro, porque você não está mais no Egito. Então você deve glorificar a Deus. Toda pessoa que estava no deserto sabia que não estava mais no Egito. Segundo, pisar o deserto significa que ainda não chegamos em Canaã. Deus vai te dar vitória, irmão. Deus vai te dar prosperidade, irmão. Deus vai te abrir a porta, irmão. Deus vai curar a tua enfermidade, irmão. Deus vai ajudar-te em todas as coisas. Mas o céu não é aqui embaixo. Não confunda a terra com o céu. Porque se isto aqui for o céu, você não terá saudade do verdadeiro. Se você começar a experimentar bonança, alegria, favores de Deus, bênçãos excessivas aqui embaixo, você vai esquecer o deserto. Só porque o tempo melhora, muitos já não querem vir mais à igreja. Imagina se não houver mais deserto. Só porque parou de nevar, muitos já têm outro itinerário. Imagina se isso aqui ficar deserto. E não adianta vir do Brasil para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos para o Japão, e do Japão para a Austrália, à procura de Canaã, porque Canaã só chega no dia de Deus. Agora, Canaã vai chegar. Nós vamos chegar a Canaã, mas só vamos chegar depois do nosso deserto. Deus determinou, deliberou que o seu povo passasse pelo deserto, porque todos os filhos de Deus precisam ser testados. E o melhor teste de Deus é o teste feito no deserto. E para que esta regra seja absoluta e não mereça qualquer exceção, Deus disse, meu filho, você desce, mas já que você vai ser na terra um homem, também você vai ser testado. E o teste dele durou 40 dias Deus não está te deixando passar o deserto para te matar. Está deixando que passes pelo deserto para te testar, porque Ele quer te aprovar.
Deus não quer te dar um diploma de lazer, quer te dar um diploma de vencedor. Deus não quer te premiar porque tu lutaste. Deus quer te premiar porque tu venceste. Deus não quer te dar coroa porque tu eras membro da igreja. Ele quer te dar coroa porque tu venceste o diabo, venceste o mundo e venceste a carne. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. Moisés foi levado ao deserto para ser testado. Para ser pastor, ele foi testado no deserto, pastoreando as ovelhas de seu sogro. Mas para ser testado como instrumento de Deus, ele foi testado no deserto. É no deserto que se conhece os verdadeiros obreiros. É no deserto que se conhece quem tem chamada. É no deserto que se faz a diferença entre ovelha e lobo. É no deserto que se conhece os hipócritas e traidores. É no deserto que se conhece os murmuradores, bem como os pacientes. É do deserto que brota um Arão rebelde, mas é do deserto que brota um Josué fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E alguns que querem um caminho fácil, fogem do deserto, abrem uma igrejola chamada Falso Paraíso, volta desse falso paraíso e vem para o deserto, senão não há Canaã para ti. Esta é a palavra que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Miriam foi levada ao deserto. Miriam, você tem que passar no deserto. Por quê? Porque você só se sente irmã de Arão. Você se sente irmã mais velha de Arão. Você fica lembrando o tempo todo que quando Moisés era pequenino, você cuidou dele. E agora você não é mais a tutora de Moisés, não. Agora você não é mais aquela menina que está tocaiando o Moisés na cestinha. A Miriam teve que passar pelo deserto para ela ser testada no seu respeito para com o líder que Deus tinha posto. Ser testada na sua fidelidade, não tanto para com Deus, que ela sempre teve, mas para com Moisés. Há pessoas que acham que se forem fiéis a Deus, isso é tudo. Não é tudo, não, senhor. Tem que ser fiel à pessoa de Deus, tem que ser fiel à palavra de Deus, tem que ser fiel à igreja de Deus e tem que ser fiel ao ministério de Deus. Senão, não é fidelidade perfeita. E tem mais, meia fidelidade para Deus se chama infidelidade. Meio respeito para com Deus se chama desrespeito. Meia confiança para com Deus se chama desconfiança. Meia credulidade para Deus se chama incredulidade. Deus não é Deus de terços, nem de quartos, nem de quintos. Deus é Deus pleno, é Deus do inteiro, é Deus do absoluto. Tua fidelidade tem que ser completa, tua fidelidade tem que ser real. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Arão foi levado ao deserto para ser testado na sua verdadeira fé em Deus. Arão conhecia muito de autoridade espiritual. Arão entendia muito de fazer discurso para Faraó, porque Arão é que fazia os discursos. Arão é que era o porta-voz. O Moisés manejava a vara e o Arão manejava o verbo. O Arão era eloquente. E aí que muitas pessoas se enganam. Pensam que eloquência é atestado de chamada de Deus. Homens dos mais eloquentes que existem no mundo não estão nem na igreja. Os melhores oradores do mundo nem estão na igreja, estão no mundo. O melhor da vida não é ser eloquente. O melhor da vida é ser fiel. O melhor para o pastor não é escrever livros, é viver o que escreve. O melhor para o obreiro não é a fantasia de sua demagogia, é a fidelidade de seu caráter. Deus está pondo o povo no deserto para saber quem tem caráter. 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 Senhores obreiros, nós estamos desafiados, não é somente a pregar o evangelho. Nós estamos desafiados, não é somente a orar por enfermos. Nós estamos desafiados a mostrar caráter.
a mostrar que nós não somos moleques, a mostrar que nós não somos Judas, a mostrar que nós não nos vendemos barato. Estamos aqui para mostrar caráter, e caráter é coisa que desce do céu e se inocula a nossa alma. Quem glorifica o nome do Senhor esta noite? Israel foi levado ao deserto. Israel foi levado ao deserto para ser testado na sua capacidade de luta. Tem gente que pensa que deserto é só maná. Maná é coisa nenhuma. O maná é para comer, mas tem lutas também. E ali eles aprenderam a lutar contra os edomeus. Deus está te permitindo estar no deserto porque Ele quer fazer de ti um grande soldado, um grande guerreiro. Os heróis não são aqueles que assistem à luta, são aqueles que participam da batalha e a vencem. Glorificado seja o nome extraordinário do Senhor. Agora tem uma coisa interessante. Deus levou Israel para o deserto para que Israel fosse testado na sua capacidade de louvar a Deus. Uma coisa é cantar o hino no dia do nosso aniversário. Outra coisa é quando tem 2 crianças doentes na cama. Uma coisa é ir para um culto em ações de graças onde tem muito bolo. Outra coisa é louvar a Deus quando o emprego foi perdido. E Deus nos traz para o deserto para ver se nós temos a ousadia de cantar no deserto. Foi aí que Miriam tropeçou. Quando terminou a passagem do Mar Vermelho, na euforia das muralhas que Deus impôs naquele mar, na euforia de um milagre incomum e único na história, a Miriam disse, não dá, eu tenho que cantar. E cantou bonito. Agora eu quero que todos compreendam uma coisa. Deus fez separação entre o cântico de Moisés e o cântico de Miriam. O cântico de Moisés era o cântico eterno, tanto que está lá no Apocalipse, o cântico de Moisés. O cântico de Miriam era cântico circunstancial, era cântico por causa da bênção, era cântico por causa do mar aberto. Você tem que louvar a Deus se o mar se abre, ou se ele não se abre, você também tem que cantar. Por isso, ninguém se admire se chegando ao céu notar que a coroa de Paulo é superior à de Miriam. Também pudera. Miriam só cantou quando o Mar Vermelho se abriu. E Paulo cantou principalmente quando estava no cárcere em Filipos. E perto da meia-noite, este era o seu deserto. Deus está te permitindo o deserto porque as melhores canções da história não brotam dos palácios, elas brotam dos desertos. Os melhores salmos não são feitos nas academias de letras, são feitos em momentos de angústia, lá no deserto, onde o leão quer tomar a ovelha, onde o urso quer arrebatar o cordeiro. Ali são formados coisas lindas como o Salmo 23. Deus seja louvado para sempre. Os verdadeiros heróis da igreja, não são aqueles que pedem para cantar nos dias em que temos pastores de outras nações. Os verdadeiros heróis são aqueles que pedem para cantar quando há pouquíssima gente, porque o cântico não é horizontal, o cântico é vertical. Os verdadeiros heróis são aqueles que cantam no deserto. Os verdadeiros heróis são aqueles que cantam no deserto. Por isso, nós pregadores não devemos deixar influenciar pela quantidade de pessoas. As maiores mensagens não devem ser reservadas para os maiores públicos, porque os maiores públicos são muito flutuantes. Os maiores públicos são muito circunstanciais. Um público que só vem à igreja quando ouve falar que fulano e ciclano apareceram por aí, não merece as melhores mensagens. Quem merece a melhor mensagem é uma mulher samaritana. Quem merece a melhor mensagem é o homem chamado Nicodemos. Quem merece a melhor mensagem é quem está com mais sede, com mais interesse de ouvir a palavra do Senhor. O deserto é o teu campo de testes. O deserto é o teu laboratório. Quantos podem dizer a mim? Por que Deus deixou o povo ir pelo deserto? Deus deixou o seu povo ir pelo deserto porque no deserto eles não tinham hora extra como tinham no Egito. No Egito ninguém cultuava mais a Deus. No Egito ninguém tinha mais tempo de ir para a igreja, para a casa de Deus.
mesmo que fosse o seu próprio lar, transformar em casa de Deus. No Egito ninguém tinha mais tempo para nada, porque Faraó começou a oprimir. Ele disse: eu vou dar tempo para vocês. Vocês vão andar pelo deserto, vocês não vão ter nem que plantar, não vão ter que colher, vou dar comida pronta. Agora eu quero que vocês aproveitem esse tempo. Deus nos deixa passar pelo deserto, para que o deserto seja a nossa grande faculdade do Espírito, para que o deserto seja a grande universidade da nossa fé, para que o deserto seja a nossa grande academia formadora de caracteres espirituais, disciplinadora de nossa postura espiritual e enriquecedora de nossos talentos espirituais, tudo debaixo de uma aprendizagem, ou seja, de um verdadeiro discipulado. Israel foi levado pelo deserto para aprender a depender de Deus. Quando o nosso cheque nunca falta, nós dependemos do cheque. Quando a conta do banco está gorda, nós dependemos da conta. Quando nós temos um médico de primeira mão e temos um bom programa de free care ou companhia, nós dependemos do programa de free care e da amizade do nosso médico. Quando não temos nada disso, nós aprendemos que Deus é superior a todas essas coisas. Lá no Egito havia programa de saúde. No Egito havia programa de aposentadoria. No Egito não pagavam muito, mas pagavam sempre. No Egito se trabalhava muito, mas havia salário. Agora, no deserto não existe horizontalidade nenhuma. No deserto, ou você depende de Deus, ou então você não vai depender de nada. Agora, se nós não aproveitamos o tempo do deserto para depender de Deus, quando chegarmos em Canaã, nós não tiraremos proveito de Canaã, como não tiramos proveito do deserto. Quando nós começamos a tirar proveito do deserto, Deus está nos ensinando a como tirar proveito melhor de Canaã. Josué teve que passar pelo deserto. Mas Josué, não tem nada negativo na história de Josué. Não. E por que ele teve? Josué teve que passar anos no deserto para aprender a ser uma coisa que muitos de nós ainda precisamos aprender a ser: obreiro auxiliar. Essa síndrome de pastor presidente, esta loucura de assinar documentos, esta ambição de ser o número um, isso é de quem não está no deserto. Isso é de quem está mais para Faraó do que para Canaã. Deus deixou Josué passar 40 anos no deserto para ele aprender a ser um obreiro auxiliar, para ele aprender a lavar as mãos de Moisés. Deus não fez promessas a Josué do que ele seria mais tarde. Ele apenas indicou o caminho da humildade. Nós não precisamos servir a Deus pelas promessas do que ele vai fazer amanhã. Nós servimos a Deus pelo caráter que nós temos de criaturas que tudo devem ao Deus que nos criou, ao Deus que nos formou, ao Deus que está sobre nós para todo sempre. E o bom obreiro auxiliar, chamado Josué, que nunca esperava ser o sucessor de Moisés, foi premiado com isso. Eu imagino que o dia da escolha de Josué foi um dia de pânico para muito figurão lá de Israel. Mas por que não eu? Você não conhece a minha formação acadêmica? Você não sabe que eu sou amigo de Langston? Você não sabe que eu conheço Strong de ponta a ponta? Você não sabe? Mas eu disse: não, eu quero um que, sendo treinado para ser o número 2, merece o número 1. Quem tem a missão do número 1 é porque nunca foi número 2. Porque é melhor ser número 2 fiel do que número 1 traidor. É melhor ser número 2 sincero do que ser número 1 insincero. Por isso, o melhor da igreja não é ser 1 ou 2 ou 3. O melhor é estar no plano de Deus. O melhor é estar na direção de Deus. Fica no lugar em que tu puseste. Tu não precisas te apressar em subir para esta tribuna, porque tu não sabes o peso que está sobre estes ombros. Agora, pessoas que traem não sabem o que atrai. Toda pessoa que trai, atrai. Os novos convertidos que reclamarem da infidelidade de alguns líderes ajudarão a aumentar o pânico desta terra e o juízo no mundo vindouro. O deserto é o lugar de nós aprendermos. O deserto foi o grande discipulado de Paulo.
Paulo era muito bom em teologia judaica. Paulo era muito bom em soteriologia judaica. Paulo era muito bom em antropologia científica. Paulo era muito bom em muitas coisas da terra, mas ele era muito fraco de cristologia. Ele era muito fraco do sobrenatural. Aqueles que condenam o sobrenatural é porque estão fartos do natural. Aqueles que não querem o exterior, ou seja, o superior, é porque já estão enriquecidos com o inferior. Agora disse Paulo, tu conheces muito do que está embaixo, vai para o deserto, porque no deserto nós contemplamos melhor as estrelas, que os tetos das nossas casas nunca nos permitem contemplar. No deserto nós assistimos a chuva do maná, e não há nada igual neste mundo. Por isso vamos deixar que o tempo do deserto ainda aconteça, até que chegue o dia de entrar em Canaã. Elias, você já é um profeta, você já tem unção, você já tem autoridade, mas você precisa aprender algumas coisas. Você sabe como é que se compra comida no restaurante, você sabe como se negocia a parte traseira de um boi, você sabe como se pode comprar um bom filé, isso você sabe, mas eu quero que você aprenda a depender de Deus e comer sem ser por intervenção humana. E Deus pôs Elias numa escada, pôs Elias com 3 degraus. Elias, eu quero que você aprenda a comer, mas que comida? Comida trazida por corvos, melhor dizendo, por urubus. Todos nós estamos atrás de comidas feitas por anjo. Pastor, quando é que o anjo vai trazer minha comida? O anjo trouxe a comida para Elias no degrau número 3. Primeiro degrau, você tem que comer algo trazido por urubu. Depois tem que comer algo trazido por uma viúva. Se você passou no teste do urubu e no teste da viúva, tem anjo no teu caminho. Tem anjo no teu caminho. Tem anjo no teu caminho. Agora é muito interessante, quem começa pelos urubus, termina pelos anjos. Agora, muito cuidado com aqueles que já tiveram experiência de anjos e desprezarem, porque podem terminar com os urubus. Olha a glória do Senhor aqui. Olha a unção de Deus. Pastor Paulo, tenha bom senso nestes momentos difíceis. Esta é uma palavra pública que o Senhor te dá. Tenha bom senso nestes tempos difíceis. Tu és mordomo e responsável pelos teus atos. Assim diz o Senhor. Por que Deus deixou o povo ir pelo deserto? Porque o deserto é um lugar de experiências únicas. Tem gente que só gosta de que aconteça o que já aconteceu antes. Tem gente que só gosta de beber o que já bebeu antes. Tem gente que só gosta de fazer o que fez antes. Agora, o ministério de Jesus é um ministério de coisas únicas. Você não conhece, você e eu somos expertos. Na verdade, eu sou perito em transformar vinho em água. E posso ensinar a fórmula porque é fácil. Você pega um pouco de vinho, põe água. Ele deixa de ser vinho para depois ser suco. De suco passa para refresco. Daqui a pouco é só água. É nosso dia a dia transformar vinho em água. Agora, transformar água em vinho, isso é coisa única. Isso é daquele homem que foi testado no deserto por 40 dias. Deserto é lugar de coisas únicas. Diga-me em qual outra parte do mundo, em qual outra região do mundo e em qual outra época da história apareceu o maná. Você não gosta do deserto, mas só no deserto cai maná. Eu posso repetir? Você e eu, agora eu me incluo, você e eu não gostamos do deserto, mas só no deserto cai maná. E sabe onde o povo errou? É que o povo gostava do maná do deserto, mas se esqueceu de apreciar o deserto do maná. Graças a Deus pelo maná no deserto, mas toma um tempinho também para agradecer a Deus pelo deserto do maná, porque não haveria maná se deserto não houvesse. Não caiu maná no Egito, não caiu maná em Canaã,
Maná é para o deserto. Por isso, meu irmão, minha irmã, que neste momento, nestes dias, nesta época, estás em algum deserto, eu tenho uma notícia do céu para ti. O maná está chegando. 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 Eu vou pedir que os obreiros todos, vamos fazer um coral aqui, dizer o maná está chegando. Em direção para a igreja aqui. 1, 2, 3. O maná está chegando! O maná está chegando para ti também, viu? Cuidado, tu vais ser convidado para ser um figurão lá adiante. Espera mais um pouquinho que tem maná para ti. Por que nós temos que passar pelo deserto? Porque só no deserto. Me mostra aqui, em Gênesis, saindo água da rocha. Tem? Aí, ô pastor Silvestre. Gênesis, sai água da rocha. Deuteronômio, José, Juiz, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Amós, Maria, João, Miquel, Abacuque, Sofonias, Ageu, Ezequiel, Malaquias. Não sai, não sai. Mateus, Marco, Lucas, João, não sai. As epístolas, não sai. Porque não sai. Não. Água do deserto. Água da rocha, só sai no deserto. Notícia boa de última hora. Quem está no deserto, levante a mão. E agora escute, a rocha vai dar água. 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 Sabe, pastores, passados tantos anos, nós que não passamos pelo deserto, nós temos saudade no maná. Nós que não passamos por aquele deserto, temos saudade da rocha ferida, despejando água para o povo. E eu pergunto, Deus, nunca mais vai? E ele diz, daquele jeito, nunca mais. Por quê? Porque o deserto tem coisas únicas. Aleluia. Aleluia. Deus escreveu 4 palavras lá no palácio de Belsazar e foi só. Agora, escrever muito mesmo, ele escreveu foi no deserto. Escreveu 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos jamais serão dados outra vez. Jamais serão renovados. Jamais serão refeitos. Por quê? Porque essa coisa de 10 mandamentos ser coisa única. Tábuas da lei é coisa do deserto. São coisas que não se repetem. Talvez tu estejas no deserto esta noite. Então escuta uma coisa. Se tu está no deserto, qualquer dia desse, quando tu acordares, haverá uma escritura diante de ti. Jeová no deserto escreveu as tábuas da lei da tua alforria espiritual. Jeová, na escuridão da noite para ti e no clarão do eterno dia para ele, Jeová tracejou algumas linhas e disse, filho, eu sou teu pastor, eu nada te deixarei faltar. Bendito seja o nome do Senhor. Por que Deus deixou o povo ir pelo deserto? Porque deserto é o lugar onde nós crescemos ou morremos. Deserto é o lugar onde nós crescemos ou morremos. E nós temos assistido o crescimento de muitos, mas também temos assistido a morte de muitos. E eu não estou falando de mortes físicas como de Arão. Estou falando de mortes espirituais, principalmente pelas causas de Arão. Rebelião contra Deus através do líder. Estou falando da morte de Arão, que foi física. E estou aplicando para o mundo espiritual, porque Arão fez o bezerro de ouro. Nós nunca teremos uma igreja baseada no bezerro de ouro. Nós só podemos ter uma igreja baseada no Deus do ouro, que não é para bezerros. Mas vamos ver o seguinte. No deserto, diga após mim, por favor, se você puder dizer forte, diga. Se não puder, diga também. Josué cresceu. E Arão morreu. Caleb cresceu. Miriam morreu. Esta é a gangorra do deserto. Esta é a gangorra do deserto. E você está nesta gangorra nesta noite. Deus te trouxe para o deserto para que tu chegues a Canaã. Mas nesta noite tu compreendes
que neste deserto crescerás ou morrerás. Tu podes estar assistindo esta noite o teu último culto, porque amanhã tu te venderás. Tu te venderás a alguém que negocia igrejas. Mas aí o deserto para ti foi a tua sepultura. Ao contrário disto, tu podes esta noite reafirmar a tua fé em Deus e amanhã tu serás um grande homem ou uma grande mulher de Deus. A decisão é tua. Deserto é lugar onde se cresce ou então onde se morre. Onde Paulo e Silas mais cresceram? Dentro da prisão, que era o seu deserto. Onde Davi compôs os mais preciosos salmos em situações de deserto. Quando no dia que Deus quiser multiplicar pães, ele não vai para a Casa Branca. Ali não é um ambiente propício para multiplicar pães. Ali já há bastante bolachas. Onde é que Deus vai multiplicar pães? Ele não vai ao palácio de César. Está muito contaminado para merecer o milagre. Quando Jesus quiser multiplicar pães, ele vai fazê-lo para os que estiverem por 3, 4, 5 dias com ele no deserto. Espera mais um dia, os pães vão se multiplicar. Espera mais um dia, os peixes vão se multiplicar. Espera mais um dia, tem paciência, porque no deserto Deus está nos dando a opção de crescer ou de morrer. Mas eu insisto na pergunta, por que Deus deixou o povo ir pelo deserto? Porque no deserto é desenvolvida a nossa capacidade de sofrer. Você não gosta da palavra deserto? Eu também não. Você não gosta da palavra sofrer? Eu também não. Agora só tem uma coisa. Os verdadeiros seguidores de Jesus têm uma marca. E qual é a marca? É a marca da capacidade de sofrer. Se o nosso Cristo foi ao Calvário e só depois nos concedeu o Pentecoste, por que nós queremos um Pentecoste que não admita Calvário? Calvário é simplesmente, mas é totalmente isto, o acesso ao Pentecoste. Louvado seja o nome do Senhor. Em último lugar, eu pergunto, por que Deus deixou o povo ir pelo deserto? Porque deserto é o lugar favorito de Deus para mostrar a sua glória. O maior conjunto de leis que o mundo conhece chama-se 10 mandamentos. Eles foram dados, esses mandamentos foram dados ao povo de Israel através de Moisés, foram dados com glória. O povo assistiu durante 40 anos um espetáculo irrepetível, uma coluna e uma nuvem de glória. Nunca mais se experimentou isto por um período tão continuado. Esse deserto é apenas uma senha. O que Deus, na verdade, quer promover na tua vida é a glória. É a glória. Não existe o deserto da glória, mas existe a glória do deserto. E se nós pudermos separar as duas coisas, nós chegaremos a Canaã, que é o grande propósito de Deus. Agora, por gentileza, leia comigo mais um versículo antes que nós concluamos. Ainda posso seguir mais uns minutinhos? Ok, obrigado. Números capítulo 20, verso 1, por favor. Quantos da Bíblia digam amém? Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim, no primeiro mês. E o povo ficou em Cádiz. Repita após mim, por favor. Ali morreu Miriam. E ali foi sepultada. No versículo 1 de Números 20, Miriam morre. No versículo 7, Deus manda sair água da rocha. No versículo 10, sai água da rocha. No versículo 20, o Arão morre. Vamos deixar o Arão de lado, vamos pensar na Miriam. Ouça o que eu vou dizer, e eu espero que você entenda isto pelo Espírito, da maneira como ele interpretar para você. Há muita gente na igreja que só tem possibilidade de participar de Meribá 1. Nunca conhecerá Meribá 2. No dia que as águas brotaram da rocha pela primeira vez, Miriam estava lá. No dia que brotaram as águas da segunda vez, Miriam estava sepultada. Deus tem planos para Meribá 1 e tem planos para Meribá 2. Algumas pessoas conheceram Meribá 1, que se chama o início deste avivamento. Mas algumas delas, como Miriam, nunca conhecerão Meribá 2. Miriam não teve o privilégio de ver as águas brotarem pela segunda vez.
Eu estou esperando que você reflita sobre o que Deus está lhe dizendo. Agora eu vou explicar por que Miriam não teve direito. Deus não permitiu que Miriam... Deus olhou para Miriam, profetiza. Agora escutem, Miriam era profetisa que não profetizava. Há pastores que não pastoreiam, senão unicamente a si próprios. Nós não fomos chamados por Deus para nos servirmos do rebanho. Nós somos chamados para servir ao rebanho. Nós não fomos chamados para fazer do ministério uma plataforma para enriquecermos. Nós somos levantados para enriquecer esta gente. Para enriquecer esta gente. Para enriquecer esta gente que está eventualmente sobre a nossa liderança. Deus olha para Miriam e diz: Miriam, você profetiza que não profetizou. Miriam, você só cantou quando o mar se abriu. E eu ouço esta noite, apóstolo Uriel, eu ouço esta noite um clamor do Espírito dizendo: Miriam, por que você não compôs uma canção quando as águas brotaram de Meribá? Miriam, por que você não compôs uma canção quando o maná caiu? Que hino lindo seria este, o hino descrevendo aquela coisa miúda, branca, redonda, doce, caindo. Nós conhecemos a história, nós podíamos conhecer também. Miriam, onde tu estavas? Profetiza, cantora, compositora, onde tu estavas quando o maná caiu? Eu não estava. Onde tu estavas, Miriam, quando as águas brotaram pela primeira vez? Miriam, já que tu não me ofereceste o hino pelas águas que saíram da primeira vez, então morre. Tu não estás fazendo falta no meu rebanho. O dia mais triste da nossa vida é o dia que nós já não fazemos mais falta no rebanho de Deus. E eu quero dizer uma coisa: vocês fazem falta no rebanho de Deus. Cada pessoa que está aqui faz falta no rebanho de Deus. Deus passa sem você, mas Ele decidiu que Ele vai ficar com você. Você não é indispensável para Deus, mas Deus decidiu que você vai ser útil para Ele. Então fica no teu lugar. Agora entoa uma canção. Entoa uma canção. Entoa uma canção. Entoa uma canção. Outro dia nós estávamos aqui em uma reunião e era bem no princípio da reunião, mas princípio mesmo. E havia ainda pouquíssimas pessoas. E eu chamei uma das nossas cantoras oficiais aqui, das cantoras da igreja, e disse: irmã, olha, tem muito pouca gente agora. Você canta? Diz: pastor, eu canto para Jesus. Ô Miriam, então essa Miriam vai estar em Meribá 2. Essa Miriam vai estar em Meribá 2. Esta Miriam vai... Não, os cantores que só podem cantar nos Gideões missionários da última hora, esses cantores precisam conhecer a história de Miriam no pré-Meribá 2. Louvado seja o nome do Senhor. Há 3 razões porque muitas pessoas só veem milagres na vida uma vez. Muitas pessoas estão vindo à igreja e estão queixosos. Estão reclamando: e aí, os milagres que o pastor não sonha, como é? Escuta aqui, quantos cultos em ação de graças você já deu pelo primeiro milagre? O segundo só virá depois da gratidão do primeiro. Há muitas pessoas que estão com a bênção estancada. Há muitas pessoas que estão com a bênção suspensa. Porque Deus aprecia receber a nossa gratidão. Há muitos leprosos curados no mundo, mas há um leproso salvo. Estou me referindo à história dos 10 leprosos. Há muitos leprosos curados, porém perdidos. E há um leproso curado e salvo. Porque quem agradece o primeiro milagre está na ponta da fila para receber o segundo. Quem pode glorificar o nome do Senhor esta noite? Algumas pessoas nunca verão a plenitude dos milagres de Deus. Mas tem uma coisa mais. Miriam, teu irmão Moisés, junto com teu irmão Arão, eles vão outra vez protagonizar um milagre. Eles vão outra vez fazer brotar a água da rocha. Você não vai assistir, você vai morrer. Mas por que eu vou morrer antes de ver este milagre? Porque você não merece assistir um milagre feito por um homem que você não honrou.
Você não merece assistir um milagre feito por um homem que você não honra. Isto significa, e eu gostaria de estar olhando para esta pleia de pastores e acreditar que nenhum sairá mais. Mas enquanto houver espírito de traição, os milagres não virão. Enquanto houver Miriam, não haverá Meribá 2. Então, amados companheiros, tratemos de pôr em ordem a nossa vida, honrar a obra de Deus e os seus líderes, porque Meribá 2 está chegando. Há 3 coisas que impedem as pessoas de assistirem Meribá 2. Vocês vão só repetir as palavras. Ingratidão. Moisés deu para Miriam um privilégio único. O privilégio de estar ao lado dele. Moisés deu para Miriam um privilégio único. Num tempo em que as mulheres não tinham nenhuma projeção, Miriam era profetisa do Senhor Israel. O povo olhava para Miriam e respeitava Miriam. Agora não esqueçam de uma coisa, companheiros, igreja, irmãos em Cristo, não esqueçam, quanto maiores forem os nossos privilégios, maior será a nossa responsabilidade. Um que está ali e se surge contra o líder é um pecado, mas as consequências serão menos desastrosas do que um que está aqui, principalmente se é um que goza da intimidade de Moisés. Principalmente se é um que tem acesso às reuniões privadas de Moisés. Principalmente se é um que sobe ao monte com Moisés. Principalmente se é um que vê a glória do Senhor sair. E assim foi o caso de Arão. A punição de Arão é pesada, porque Arão conhecia o que outros não conheciam. Esta noite não há nenhuma preocupação em minha alma se você está gostando ou não está gostando do que ouviram. A minha consciência, uma mensagem que Deus literalmente me machucou com ela durante 5 dias, ou eu desembucho, ou então eu também vou pegar a minha. Eu não pego, não, eu solto. Diga comigo, ingratidão. Mais forte. Diga, outra, negligência. Outra, indiferença. São essas 3 coisas que atrasam os milagres na casa de Deus. Eu vou repetir com os irmãos. 3 coisas que atrasam, não impedem, mas atrasam a onda de milagres na casa de Deus. Primeiro, ingratidão. Segundo, negligência. Terceiro, indiferença. Quando nós ouvimos falar de um milagre que Deus fez, e nós continuamos mascando chicletes, Deus disse, essa gente dos chicletes não merece Meribá 2. E ele tem muito tempo disponível, ele não é como nós que tem um tempo limitado. Ele diz, não, eu espero sair toda essa geração. Quando vier outra que me adore com liberdade e prazer, eu mando os milagres que eu quero. Negligência, ingratidão ou indiferença. Enquanto não houver, na verdade, por exemplo, nós vimos e ouvimos esta noite o vídeo da África. Cada um sabe como foi que reagiu. Se alguém cruzou os braços e sentiu no coração, isto não me interessa, isto não me diz respeito, é esse tipo de pessoas, apóstolo Uriel, que impede Meribá 2. Agora eu compreendo aqui que Deus vai mandar Meribá 2, nem que seja necessário sacrificar Miriam. Mas Meribá 2, vem! Meribá 2, vem! Meribá 2, vem! Meribá 2, vem! Meribá 2, igreja! Nós vamos gritar mesmo, Meribá 2! Aleluia! Agora eu tenho uma pergunta, eu tive que estar examinando, nesses últimos 5 dias, estar examinando a Bíblia nessa área, meu Deus, e eu fiquei confuso, mais ou menos confuso. Você leu na Bíblia que Miriam se arrependeu do que fez? Você leu na Bíblia que Miriam se arrependeu? O Deus em quem nós cremos, que é o Deus da Bíblia, ele tem portas abertas para qualquer um que se arrependa. Agora, Miriam não recebeu Meribá 2, porque Miriam não se arrependeu. A Bíblia não conta que Miriam se arrependeu. Deus puniu Miriam,
Deus deu a ela a punição exemplar com lepra, mas a Bíblia não fala do seu arrependimento. Por isso, na véspera de Meribá 2, então ele diz: ô Miriam, descanse, Miriam, descanse. Não vale a pena continuar vivendo, já que não é para a minha glória. Não vale a pena continuar vivendo, já que não é para me adorar. Por isso que o compositor diz: eu nasci para te adorar. Verso 3, por favor. Números capítulo 20, verso 3. Se você não fechou a Bíblia, ainda tem um pouquinho mais. Diz assim: e o povo contendeu com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Um momentinho, eles não estão falando a verdade, porque só morreu uma pessoa. Foi só Miriam. Eles aqui já embrulharam tudo. Já disseram nossos irmãos. Oxalá, porque o assunto aqui é a consequência da morte de Miriam. A morte de Miriam não é como aquela morte que foram 23 mil de uma vez, não. Aqui foi só Miriam. E eles bradaram: oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Não cabe também a palavra perecer, porque isso aqui é materialismo esdrúxulo. O crente, quando morre, morreu, mas não pereceu. Quem perece é o ímpio. O crente não perece. Isso aqui foi uma ofensa a Deus, porque de qualquer maneira era um povo de Deus e não merecia a palavra perecer. Vamos para o verso 4. E agora, olha só a pergunta do povo: por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para quê? O que os irmãos encontram na Bíblia? Para quê? Para quê? Morramos aqui e os nossos. Aqui está uma característica dos crentes materialistas. Eles estão sempre pensando nos animais dele. Estão sempre pensando nos animais. Não pensam em adorar, não pensam, o negócio é demais. Mas você vai trabalhar no domingo na área da escola local? É porque eu tenho que comprar a ração do meu cachorro. Bom, mas eu tenho algo de Deus para dizer aos irmãos. Miriam morreu. A querida Miriam. A cantora Miriam. A compositora de um hino só. Ah, ok, tudo bem. A profetisa de zero profecia, mas tudo bem. Miriam morreu. Foi sepultada. O pessoal está vindo do cemitério, que era por ali mesmo, né? O pessoal está vindo do cemitério e já vê. Agora o pessoal que vai cantar: tomara nós morrêssemos também. A Miriam não cantou, o povo canta com a morte dela. E canta e entrou essa canção lúgubre. Agora eu quero dizer para os irmãos o que é que o Espírito me mostra aqui. Cuidado, irmãos. Escuta bem. O povo foi atacado de uma enfermidade única na história de Israel. Única. O povo foi atacado. Naquela hora, no versos 3 e 4, você vê todo mundo, quer dizer, essa grande maioria doente, foi atacado da síndrome da morte de Miriam. Pastor Samuel, síndrome, até me lembrei do senhor quando eu pensei, síndrome, essas palavras bonitas, né? Síndrome da morte de Miriam. Os irmãos sabem o que é isso? Síndrome da morte de Miriam. Miriam morreu, todo mundo sentiu que estava morrendo também. Miriam morreu, parece que atacou a epidemia. E aí, tudo bem? Não, estou morrendo. Miriam morreu, eu morro também. Tem gente que pensa que porque Miriam morreu, Israel se acabou. Tem gente que pensa que porque fulano foi, obviamente se extinguiu. Miriam, o povo estava fazendo de Miriam um ícone em Israel. Deixa eu dizer uma coisa: a obra de Deus não tem ícones, tem Deus. Não deixe ninguém se levantar dando a impressão de que é o único representante de Deus. Não deixe não, não deixe não, não deixe não, não deixe não. Então o pessoal foi atacado pela síndrome da morte de Miriam. Miriam morreu, nós vamos morrer também. Miriam morreu, nós vamos morrer também. Miriam morreu. Olha, morra quem morrer, você está vivo. Seja infiel quem quiser, você é fiel. Abandone quem quiser, você está firme. Desista quem quiser, você não desiste. Quantos querem continuar até Canaã? Levante a sua mão, aplauda o Senhor, glorifica a Deus. Debaixo da autoridade do Espírito do Senhor, esta noite, eu repreendo a síndrome da morte de Miriam e declaro: diabo, não vai afetar ninguém a morte de Miriam. Satanás, ninguém será afetado pela morte de Miriam.
Aplauda, aplauda, glorifique, exalta. Pastor Júnior, alguém será afetado pela morte de Miriam? Pastor Raul, alguém será afetado pela morte de Miriam? Pastor Salles, alguém será afetado pela morte? Pastor Célio, alguém será afetado pela morte de Miriam? Não. Se alguém for afetado pela morte de Miriam, só tem um que vai ser afetado: Arão. Tem gente que pensa que quando Miriam morre, Deus se apartou de Israel. Não, irmãos. Miriam morreu para poder haver Meribá 2. Tem gente que pensa que perdermos, ninguém gosta de perder, mas perdermos Miriam significa que nós nos estraçalhamos. Não, irmãos. Meribá 2 está aí. Eu estou lhes falando a palavra de Deus. Que me conste, eu não me afastei da palavra. E também não recebi esta mensagem domingo à noite. Já faz uns 5 dias. Ui, minha seria Chandra. Os senhores continuam na balança. Fiéis ou infiéis? Amigos ou traidores? Gratos ou ingratos? A decisão não é de Deus e nem do diabo, é nossa. Agora, quais foram os grandes erros de Moisés e Arão em Meribá 2? Ouve erros. Fala para a rocha. Quando o Moisés e o Arão, estavam os dois juntos aqui, quando chegou para falar, que na verdade quem falava era, mas era o Moisés só dizia coisas monossilábicas. O Arão era o orador. Aí o que acontece? O povo estava perturbado lá. E Moisés fez uma coisa que não era o estilo dele. Cuidado com as tentações para nós sairmos do nosso estilo. Cuidado com as tentações para nós mudarmos o nosso caráter. Cuidado com as tentações para nos fazer ser o que nós não somos. Ou parecer o que não, na verdade somos. Aí e Moisés, que é conhecido pela sua mansidão. Moisés, que é conhecido pela sua ternura. Moisés, que é conhecido pela sua paciência. Sabe a imagem? Um voluntário aqui, desculpa, é só para ilustrar, por favor, não tem nenhuma relação com o que eu estou, a sua pessoa, mas aqui você vai fazer o seguinte, ok, o Moisés, ó, o Arão está aqui cutucando Moisés. Moisés, esse povo não presta. Moisés, esse povo é rebelde. Esse povo é rebelde. Não tem líder que aguente um assessor desse. Não tem líder que aguente um assessor desse. Aí o Moisés saiu da sua linha de ternura, chegou e disse: ei, seus rebeldes! Deixa eu dizer uma coisa. Só Deus tem direito de chamar o povo de rebelde, porque só Deus sabe quem é rebelde. Agora, traidor, todos nós temos o direito de dizer. É só trair. Traiu? Quem trai é traidor. Quem pesca é pescador. Quem corre é corredor. E o Arão? Vamos, Moisés, vamos dar só. Agora, sabe qual foi o grande erro de Moisés nessa ocasião? Deus disse: Moisés, fala a rocha. E o Moisés não falou a rocha. O Moisés falou ao povo. Obreiros, existem horas para falar a rocha. E existem momentos para falar ao povo. Não falemos a rocha o que falaremos ao povo, mas também não falemos ao povo o que nós falaremos à rocha. Aí Moisés falou a rocha, falou ao povo. Quando Moisés esgotou o vocabulário dele com o povo, não tinha mais nada para falar com a rocha. E agora, fala. Não, o que eu tinha já falar, já falei. Agora já pensou Moisés usando as palavras que ele falou para o povo, usando para a rocha? Ô, rocha rebelde. Não, me desculpa, não é isso que eu queria dizer, não. Ou então, chamar o povo: ô povo, sai água de vocês. Nós estamos com sede. Se Deus te mandar falar com a rocha, fala com a rocha. Não fica telefonando. Não fica telefonando para fulano e ciclano. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? No deserto, a gente fala com a rocha. No deserto, a gente fala com a rocha. No deserto, a gente fala com a rocha.
No deserto a gente fala com a rocha. Pela primeira vez, pela única vez, eu não repito, mas pela primeira e última vez nesta noite, eu peço que você compartilhe esta palavra com seu irmão, sua irmã. Se você quiser falar, fale com a rocha. Por favor, diga isso para quem está ao seu lado. Se você quiser falar, fale com a rocha. Agora, vamos começar. Ok. Mas tem mais uma perguntinha aqui. Por que Arão não entrou em Canaã? Agora a questão é do Arão. E o Arão, a Miriam morreu no capítulo 1, no versículo 1, e o Arão morreu no último. Meu Deus, que capítulo é esse? Só não é um capítulo, a gente só não se queixa desse capítulo, porque no meio tem Meribá 2. Arão morreu no último versículo, foi sepultado, morreu com honras. Eu quero que nós recordemos algumas coisas sobre Arão. Primeiro, ele era o irmão mais velho de Moisés. Segundo, ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Por isso que Deus permitiu que ele ainda assistisse Meribá 2. Por causa da posição dele. Ele foi o primeiro sumo sacerdote. Irmãos, o amor de Deus por Arão é mais do que nós podemos pensar. Deus fez uma coisa com Arão que não fez com mais ninguém. Você nunca viu Deus elogiando o bigode de César? Você nunca viu Deus elogiando o cavanhaque de Mesaque? Mas você vê Deus honrando, sabe o quê? A barba de Arão. Gente, isso é Deus honrando. Deus gostava tanto de Arão que até a barba dele, Abraão, eu gosto da tua barba. Aí o Davi disse, Deus, o senhor gosta da barba de Arão, eu gosto. Então eu também gosto. Vai ser como a barba de Arão. Agora escuta, irmãos. O homem de quem Deus gostava até a barba não foi fiel. Que coisa, Arão, você não entra em Canaã. Na tua cabeça eu pus azeite e a mitra sacerdotal. Nas tuas mãos eu pus a lei. No teu coração eu pus os 12 nomes das 12 tribos. E na tua barba eu pus a honra da minha palavra. Agora tu fazes isto comigo, Arão. Não pense que nós vamos ganhar a Deus por algumas vantagens que nós temos. Não pense que nós vamos barganhar com Deus por algumas virtudes que nós temos. Não pense que títulos que nós temos vão comprar a Deus. Deus nunca se vendeu, não se vende e não se venderá jamais. Arão, eu continuo te honrando como primeiro sumo sacerdote. Continuo te honrando com essa barba linda que eu te dei e eu mesmo aprecio. E eu sou grato a ti também pelo trabalho que tu fizeste como porta-voz de Moisés. Agora é o seguinte, contempla bem as águas de Meribá, porque é a tua última experiência, que foi que Deus não permitiu que Arão recebesse o privilégio de entrar. Porque foi que Deus puniu Arão naquele dia, por uma razão especial. Porque as mãos que sustentaram Moisés foram as mesmas mãos que fizeram um bezerro de ouro. Deus se lembrava de Arão sustentando as mãos de Moisés. Basta ali se lembrava das suas mãos, porque a Bíblia diz que Arão não mandou fazer o bezerro, não, Arão fez. Eu não sei se ele era bom de fazer bezerro, mas ele fez. Se as tuas mãos sustentam o teu líder, elas nunca podem fazer bezerro de ouro. Se as tuas mãos se estendem para interceder por alguém, elas não podem ser manchadas com bezerro de ouro. Deus nos ajude, nos guarde, nos defende. Agora tem uma última coisa. Do Arão. E não estamos falando mal do Arão. Não, primeiro estamos falando que barba. Mas só quero lembrar uma coisa. E eu penso que isso é uma coisa interessante. Há pessoas que Deus levantou neste mundo para serem pregadores. Agora escuta, irmão, escuta, irmão. O fato de Deus levantar uma pessoa para pregador não significa necessariamente que levantou para ser pastor. E a gente pensa que todo pregador tem que ser pastor. Aí o Arão caiu feio.
Há pessoas que, porque tem uma graça de Deus, ou porque estudaram bem, porque manejam bem a palavra, elas acham que necessariamente tem que ser pastor. Isso não tem nada uma coisa que ver uma coisa com a outra. E se as pessoas que desejam rapidamente ou demoradamente ser pastor, ser chamado de Deus, um dia eles vão aproveitar uma oportunidade e quando pegam um rebanho por 1 minuto, tomam conta dele. Vou dar um exemplo de Arão. Arão nunca dirigiu Israel. Na verdade, o pastor Samuel nunca. Porque Arão não era pastor. Arão era sacerdote. Pastor era Moisés. Mas um dia o Moisés foi ao monte. E ficou lá quantos dias? O Arão disse, é minha vez. Vou pastorear esse povo. Há pessoas que não podem ter o rebanho de Deus nem por 40 dias. Há pessoas que não podem ter na mão o rebanho de Deus nem por 40 dias. Porque nesses 40 dias fazem bezerro de ouro. Eu estou falando a Bíblia. Aí sabe o que acontece? Quando Arão disse, puxa, eu não sabia que esse negócio de ser pastor é bom. Mas o que eu estou fazendo aqui? Não, mas eu não venho mais não. Oh, atenção, atenção igreja, eu sou o vosso pastor. E outra coisa, nós não temos que dar muita satisfação à sede não, viu? Israel. Eu estou cumprindo o meu santo ministério. Não confunda ser pregador e ser pastor. E o Moisés lá na festa com Deus e o Arão disse, vamos lá, quais são os pedidos de vocês? Eu vou atender. Quais são os desejos? É o seguinte, nós estamos cansados desse Moisés. Tá certo, Moisés é um cansadão. Você apareceu agora, o que vocês querem? Vocês querem bezerro de ouro? O senhor faz? Faz. O senhor faz? Esse é o homem que nós esperávamos. O homem que atende o desejo da igreja. O homem que atende o desejo da massa. O homem que tem a psicologia da congregação. E naqueles 40 dias, pastores que dirigem obras, nós não podemos ter o modelo de Arão na nossa vida. 40 dias. Enquanto Jesus passou 40 dias no deserto vencendo o diabo, o Arão passou 40 dias lá fazendo bezerro de ouro. Apesar disso, as barbas dele eram bonitas. Vamos estar de pé, por favor, irmãos. Pastor Silvestre Afonso, Arão tinha tudo para ser um dos 5 mais importantes personagens da Bíblia. Era para todo mundo considerar. Falem de 5 grandes personagens da Bíblia. Davi, Abraão, Moisés, Daniel. Tinha que entrar. Arão. Deus nunca premiou os infiéis. Deus nunca galardoou os ingratos. Deus está honrando os fiéis. Mesmo que sejam simples mulheres que chegam aos seus pés para adorá-lo e quebrar o vaso de unguento que tem na sua mão. Isto para Deus soa mais do que liderar o povo por 40 dias e fazer bezerro de ouro. Para concluir, eu faço a última pergunta. Por que Josué e Caleb entraram em Canaã? Porque eles nunca foram contra Moisés. Porque eles não se envolveram no assunto. Encontra Josué e Caleb no bezerro de ouro, desapareceram. Estavam fazendo vigília. Porque eles não foram possuídos da síndrome de gafanhotos, que aqueles 10 espias foram. Porque eles nunca apoiaram Arão e Miriam. Ouça-me, talvez você não seja um Arão, e nem seja uma Miriam, mas você está tendo palavras de veludo para Arão e Miriam. Não faça isto. Não faça isto. Não faça isto. Porque a Bíblia Sagrada diz que aqueles que fazem isto têm parte nas suas más
obras. Seja fiel 100% e não apenas um pouco mais do que 70%. Irmãs e irmãs em Cristo, ouçam minhas últimas palavras desta noite. Canaã é a plenitude das promessas de Deus. Irmãs e irmãs, Canaã está perto de nós. Irmãos e irmãos, está chegando o Meribá 2. Apóstolo e Deus Jesus, se eu não crescer que o que há de vir virá, eu não estaria mais aqui também não. Eu estou porque eu creio. Agora eu digo a você esta noite, meu irmão e meu companheiro de ministério, hoje é um dia para nós reafirmarmos nossa gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, por aquelas neves que tu impediste. Obrigado, Senhor, por invernos deliciosos que tivemos. Obrigado, Senhor, foram tão poucas neves, mesmo neste inverno que passou. Obrigado, Senhor, pela saúde que tenho. Eu, em nome do precioso Jesus, eu convido a igreja do Senhor esta noite para nós virmos aqui dizer a Deus que nós não apoiamos nem Arão e nem Miriam. Os que não apoiam, que não chegasse a esta plataforma neste momento. E ouça-me, pastores, qualquer sinal de fraqueza da nossa parte, o caminho para a sepultura é curto. Qualquer sinal de fraqueza da nossa parte, o destino se chamará sepultura. Quem não poupa Miriam e não poupa Arão, porque pouparia alguns de nós. Queridos, não existe Canaã sem a travessia do deserto. Esta não foi aquilo que se chama mensagem bombástica, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer você refletir. Eu não vi esta noite para impressionar você. Eu vi esta noite na unção do Espírito de Deus e debaixo de sua direção, ajudar a demover os malignos intentos do adversário. E você, ao contrário de Arão e Miriam, você vai conhecer as delícias de Canaã. As pessoas que estão aqui à frente, estão aqui porque não apoiam Arão. Então levante sua mão e diga, eu não apoio Arão. Agora eu não apoio Miriam. 1, 2, 3. Nos últimos momentos em que estava recebendo Deus esta palavra, Ele me deu uma sentença com a qual eu quero terminar. As abelhas de Canaã já estão produzindo mel. As abelhas de Canaã já estão produzindo mel. E tem mais. As vacas de Canaã já estão produzindo leite. Já nós vamos para a terra onde mana leite e mel. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus. Suelen louvando ao Senhor. Adore ao Senhor. Segure a sua mão levantada. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico feliz porque nesta igreja Deus fala. E nesta igreja Deus ensina. Aleluia.